Essa é a minha homenagem aqui do meu canal Dalvani Vitorino ao nosso grande orador e médium espírita Divaldo Pereira Franco. Até logo, Di. Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e por outros órgãos da internet, os nossos votos de muita paz. Eu tive a oportunidade de ler no Facebook uma página que, lamentavelmente, não tinha o nome do autor. Eu irei utilizar-me do seu raciocínio anônimo, mas a meu modo, para podermos reflexionar juntos em torno de uma questão muito importante nos relacionamentos humanos. A primeira cena é o indivíduo contemplando pela janela um outro miserável caído dentro de um túnel. E esse primeiro indivíduo está com uma xícara na mão, atribui tomando café. E ele diz: meu Deus, eu agradeço dispor de recursos que aquele homem ali caído não tem. Por sua vez, o homem que está no túnel, humilde, talvez mendigo, raciocina: meu Deus, que bom, eu sou pobre, mas eu tenho saúde. E quero agradecer a saúde que eu possuo. Logo mais adiante, aparece a figura de alguém tresvariado, e este olha em derredor da cidade e diz: meu Deus, eu agradeço essa pequena coisa que eu tenho, porque afinal não é uma doença muito grave. Por sua vez, a cena final é arrebatadora. O indivíduo está sendo levado em uma cama hospitalar, dando entrada no nosocômio, e passa por ele uma outra cama, trazendo um corpo coberto com lençol, e no dedo polegar do pé direito, algo dizendo o nome e a data do falecimento. E aquele doente que parece estar indo para a sala de cirurgia diz: ah, meu Deus, eu agradeço a vida. Mas o morto não tem oportunidade, porque para ele a vida orgânica já passou. Fiquei meditando a respeito dessa oportuna reflexão e lembrei-me que bem pouco agradecemos à vida, a grandeza e o milagre da própria vida. Afinal de contas, a vida, na sua generalidade, como dizia Aristóteles, é tudo aquilo que vibra, tudo aquilo que se movimenta, tudo aquilo que tem ação. Então, a isso nós poderemos chamar vida. No que se refere à criatura humana, o grande biólogo francês Claude Bernard assevera que a vida é essa junção de órgãos do corpo humano que termina por elaborar a consciência, o pensamento, a lógica, a razão. Mas se nós perguntarmos a um poeta o que é a vida, lírico, ele dirá que é o pulsar das estrelas. Outro talvez diga: a vida é o humus na intimidade da terra, para poder proporcionar às raízes absorver os elementos vitais para a manutenção da sua realidade vegetal. Então, pensando num grande biólogo norte-americano, que foi diretor do Museu de História Natural de Nova York por 30 anos, o Dr. Cressy Morrison, a vida é tudo aquilo que palpita, é tudo aquilo que tem cor, que tem vibração, numa linguagem geral. A vida humana é o momento culminante da criação, seja sob o ponto de vista místico, teológico, seja pelo ponto de vista
materialista. É aquele momento grandioso em que o ser começa a pensar e, naturalmente, a discernir, porque uma estrela tem um brilho tão grande e a outra tem um brilho tão pálido. Ele vai descobrir que é o combustível que mantém a estrela. A estrela brilhante é uma novíssima. A estrela pálida é média. Uma estrela vermelha está consumindo-se e se vai transformar numa estrela anã, perdendo a sua finalidade estelar de ter a volta a algum planeta. A vida é de interesse para todos nós, porque logo quando o homem começou a pensar, escreve um admirável pensador de origem mexicana, o doutor Miguel. Ele assevera que a vida é esse suave mistério que envolve a natureza e que, nas grandes colinas de uma cidade próxima à capital do México, em Teotihuacan, a vida é a exuberância do nascer e do pôr do sol, sem que haja qualquer interrupção neste ciclo vital e término que se vai consumir nos milênios dos milênios. No entanto, o grande desafio da vida é viver. Viver do ponto de vista biológico, fenômeno automático. Nós, através do nosso sistema nervoso autônomo, temos vários fenômenos para os quais não contribuímos sequer com o pensamento. A circulação do nosso sangue, a digestão, a respiração pertencem aos fenômenos autônomos do nosso sistema nervoso. Mas ainda temos dois outros sistemas nervosos que compõem o quadro do pensamento, da percepção extrasensorial, e que, irrigados pelas glândulas endócrinas, principalmente o timo, a pineal, abre espaço para a comunicação com a vida transcendente. Então, este é o milagre da vida. Mas para que seja um milagre exitoso, existe uma ética de comportamento. Esta ética de comportamento foi proposta por Platão, inspirado no pensamento socrático. Mas apenas como ética, ela ofereceu diretrizes morais. Necessitava de algo mais que Aristóteles, a posteriori, vai sugerir: a estética, a beleza, apresentada por Dostoiévski, aquela beleza que vai salvar o mundo certo dia. E quando nós olhamos a paisagem terrestre, não nos podemos evitar de notar a beleza e o caos, a ética e o desequilíbrio. Ao mesmo tempo, toda a harmonia e o desarranjo fazem parte, esses dois pontos, o ponto positivo e o ponto negativo, daquilo que nós chamamos percepção da vida. E essa percepção da vida é muito variável para cada um de nós, a depender do nosso estágio de natureza intelecto-moral. Se nós temos uma visão profunda de percepção intelectiva, a vida tem um significado. Não pouco nos basta, porque as nossas interrogações perdem-se no infinito. Mas se a nossa vida é modesta e não desenvolvemos a percepção da cultura, o alimento, o sexo e o repouso constituem a finalidade basilar da vida. Então, o que seria como grande mensagem da vida? O amor. Porque o amor é o próprio ar de Deus, dando energia ou vitalidade à vida. Daí João, o evangelista, dizer que Deus é amor. Mas para que nós possamos exercer o amor, há outros sentimentos que se incorporam a esse sentido ético para poder tornar o amor realmente um quadro relevante. E um dos sentimentos básicos do amor chama-se gratidão.
Gratidão na atualidade é algo um tanto esquecido. Quando a Unesco compôs as linhas básicas para a vida de paz universal, estabeleceu 6 princípios, sendo que o último está exarado nos seguintes termos: temos que redescobrir a solidariedade. Equivale dizer que, em alguma época, já fomos solidários, mas na atual vida nós estamos solitários. A nossa vida está cheia do ego, das ambições pessoais, das paixões que não nos preenchem, o chamado vazio existencial. E o vazio existencial ocorre principalmente por causa do ego, aquilo que eu quero, não aquilo que eu sou, o que eu pretendo, mas não que eu já consegui. Essas realizações externas da minha personalidade e não as razões internas da minha individualidade, aquilo que eu sou em relação àquilo que eu estou. Então, nós vamos reflexionar um pouco a respeito de gratidão. A gratidão é uma virtude, porque é algo inabitual, considerada um desafio para o nosso ego. É este sentimento de retribuir o bem que se recebeu e de anular o mal que se nos faça. Quando eu sou uma pessoa grata à vida, o mal dos maus não me faz mal, porque não sintonizo, mas o bem me faz enriquecido e eu me torno o veículo do bem, esperando a resposta na gratidão. A gratidão em si mesma não exige nenhuma compensação. Por isso que, ao abordar o tema da caridade no amor, Jesus diz que uma mão não saiba o que a outra faz. Equivale dizer a inconsciência do gesto, fazer por hábito, fazer por uma constituição de servir à humanidade. Então vai se semeando. Nem todo semeador aguarda o fruto da sua insementação. Porque alguns, dizia Rui Barbosa, semeiam a couve para comerem amanhã. Outros semeiam o feijão para comer dentro de 3 dias, ou 3 meses, aliás. Outro vai semear a árvore para ter o leio para a construção da casa. E eu complemento: existem os que semeiam vidas para toda a eternidade. Semear vidas é ser grato à vida. Então, aquele homem que estava tomando café e que era um rico, agradecia a Deus não ter a necessidade que a pobreza leva ao indivíduo. Era uma forma de gratidão a Deus. Nós, invariavelmente, não agradecemos os bens, as bênçãos de que somos objetos diariamente. Despertamos, achamos interessante ou não o dia. O nosso trabalho é exaustivo ou é compensador e raramente nos detemos a pensar em tudo quanto poderia ter acontecido e não aconteceu, de bem ou de mal, ou tudo o que aconteceu e nós poderíamos ter evitado o acontecimento. Quando eu era mais jovem, em determinada ocasião, sucedeu-me algo muito bom. Eu fiquei emocionado e, na minha emoção, eu esqueci de verbalizar a gratidão. Então, Joana de Ângeles, a instrutora espiritual, me disse: meu filho, nunca te esqueças de verbalizar o sentimento da gratidão. Eu disse: mas a pessoa sabe? Não. Talvez não se tenha apercebido. E como bem que te fez, talvez não tenha notado, vale a pena que tu estimules essa faculdade gentil do outro, para que ele possa discernir o outro lado da questão, quando obra, quando opera de uma forma negativa. Então, ela cunhou:
toda vez que te acontecer uma coisa, agradece a Deus por aquilo que não te aconteceu de mal. E se por acaso algo de mal te acontecer, opera o sentimento de gratidão por aquele aparente mal que te aconteceu. Passaram-se muitos anos, e eu aprendi, na medida do possível, a ser grato, a dizer as palavras muito obrigado, mas não apenas a dizê-las, a sentir a alegria em poder dizê-las. E faz alguns anos eu havia terminado uma conferência em Londres e fui apresentada a uma senhora muito simpática. Ela me falou que era irlandesa. E como eu não sou muito bom em inglês, a minha intérprete me deu uma grande ajuda e me contou a sua história. Normalmente, quando eu estava em Londres ou quando era anunciado, ela tinha o prazer de vir para participar das reuniões, para confraternizar. E numa oportunidade posterior em que nós conversamos, ele disse: Mrs. Schmidt, eu quero agradecer a sua presença. É tão bom quando me levanto e no auditório eu noto o seu sorriso e o seu adeus que me comovo. Ela diz, mas isso lhe faz bem? Eu disse, faz-me muito bem, porque é sinal de que a senhora tem por mim uma certa afeição. Então eu aprendi com os espíritos a agradecer tudo de bom que me acontece. E então ela sorriu e eu continuei. E aprendi também com os espíritos a agradecer tudo de mal que também me acontece. Queres curioso, Divaldo? Então eu vou completar seu pensamento. Eu, a partir de hoje, vou agradecer a Deus o mal que não me aconteceu. Porque veja bem, eu venho da Irlanda de trem. Faço a viagem, o percurso de 5 horas. Depois eu retorno. E sempre bem. Ora, quanta coisa negativa poderia acontecer e não sucedeu. Ficamos amigos por mais de 10 anos. Há alguns anos, digamos 5 ou 6 anos, eu havia chegado para produzir uma conferência e lá estava Miss Schmidt, muito simpática. Ela então me deu um abraço e disse: Eu desta vez vim porque me falaram que era a última vez que o senhor viria a Londres. Isso é interessante, mas eu nunca pensei isso. E na propaganda estão dizendo que venho ouvi-lo, porque é a última vez. Eu digo, é técnica, Miss Schmidt. As pessoas adoram marcar a data da morte do outro. E a gente fica curioso para ver pela última vez. Mas eu tenho a impressão que não vou morrer logo. Eu disse, olha, seja como for, faz de conta que é o nosso último abraço. Deu-me um abraço. Eu disse-lhe, muito obrigado pelo seu abraço, pelo que me aconteceu. Passaram-se os meses, voltei a Londres. Voltei no ano imediato. E ao terceiro ano, eu me recordei de Miss Schmidt. Não lembrava de a ter visto nos 2 anos anteriores. Então percorri o auditório com o olhar enquanto falava e Eda não estava presente. Supus alguma dificuldade, algum problema de saúde. Ao terminar a reunião, eu perguntei à gentil intérprete: Então, que notícias você me dá de Miss Schmidt? Ela disse: Você não sabe, Divaldo? Eu digo: Não, não sei. Pois olha, da última vez, isso tem 3 anos, foi quando do abraço, ela voltou para a Irlanda e uma pneumonia levou-a ao túmulo. Ela morreu. Eu digo: Meu Deus, então agora eu agradeço novamente o último abraço que ela me deu. Aí eu fiquei pensando, essa problemática de se dizer que é a última vez que nós vamos ver fulano e beltrano, não pense que é pela morte do outro, talvez seja pela nossa própria desencarnação, porque nós sempre achamos que o outro é que vai desencarnar. Muito bem, passaram-se os tempos e veio um período, há aproximadamente 20 anos, em que os espíritos me sugeriram realizar aqui em nossa casa a Semana da Gratidão. Contaram-me várias e belas histórias sobre o sentimento de gratidão. Não basta ser grato, diga-o, porque você vai estimular a pessoa a continuar agradecendo.
Porque muitas vezes a pessoa também necessita de uma boa palavra. E revolvendo a minha história atual, eu me recordei que quando era muito jovem e havia chegado à capital, cheio de sonhos, de aspirações, para poder conquistar o mundo, porque eu vim do interior, eu senti uma grande solidão. Porque eu fiz um concurso público e fui trabalhar numa autarquia governamental. E toda tarde, quando saíamos, cada pessoa encontrava o seu par. Eram amizades, afetos, enamoramentos, cônjuges. E eu me dei conta que era talvez o único que saía sós. E não sei por quê, talvez um dia mais melancólico, e isso me deu uma grande tristeza. Eu saí meditando e fui para a pensão em que me hospedava. Eu não conhecia ninguém, exceto as pessoas que moravam ali na pensão. E disse assim: meu Deus, que coisa, eu sou tão jovem, tenho 18 anos e me sinto tão só numa cidade que deve ter 1 milhão de habitantes àquela época. E então peguei o bonde, era o tempo do bonde, o streetcar, sentei-me e fiquei melancólico. A tristeza me foi invadindo e começou a chuviscar. Então o bonde estava quase vazio. Quando estava para chegar no lugar em que eu deveria saltar, uma senhora afrodescendente que ia à frente voltou-se para trás, na minha direção, e disse assim: senhorzinho, venha para cá. Eu achei estranho. Olhei para ela e disse assim: eu? É sim, senhorzinho, venha para cá. E então fui andando pela lateral do bonde, que era muito comum. Essa é a homenagem aqui do meu canal Dalvani Vitorino. Segue em paz, Gi. Até logo. Muita luz.